E nesse vídeo eu quero te explicar um pouco mais sobre a janela de transferências do Inter. O que o Inter vai fazer nesta janela? Quero te falar as duas posições que o Inter procura, além de um outro atleta que tem contrato acabando na metade da temporada, que segundo a imprensa argentina é um nome no qual o Inter tem interesse. Isso antes de começar com esse vídeo, obviamente, deixa o teu gostei, dá aquela moral, te inscreve aqui no canal da Rádio Inferno. Se tu ainda não te inscreveu, ativa o sininho de notificações e deixa nos comentários. Participa, tu acha que o Inter precisa de contratações? Se precisa, quais? Deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações e eu quero tratar desse assunto e começar por partes, né? E começar na ordem das posições. A primeira posição que o Inter procura é a lateral direita. Não por causa hoje do Bryan Aguirre, porque já existe um entendimento dentro da direção e comissão que ele construiu uma confiança suficiente para ser titular do Inter. Porém, o Inter procura sim um lateral direito para ser reserva do Bryan Aguirre, porque o Nathan Santos é um jogador que já existe um entendimento que não é confiável, tanto que no começo da temporada estava sendo colocado para ser treinado em separado. E o contrato do Nathan Santos vai somente até a metade da temporada. Então o Inter gostaria de trazer um outro lateral direito para, digamos que, disputar posição com o Bryan. A partir daí, o nome do Willian no Cruzeiro é o entendimento do melhor nome do Inter para essa janela. Um jogador que quer vir para o Internacional, que tem identificação da Alessandro, é muito amigo dele, e o Inter enxerga no Willian uma oportunidade de mercado. O grande problema nessa negociação são os valores. O Cruzeiro perde algo em torno de 3 milhões de dólares para negociar o atleta junto ao Internacional. A gente estaria falando, né, e aí dando uma boa arredondada, em cerca de 15 milhões de reais, né? Ou seja, com 15 milhões, o Inter acabaria comprando o Willian. Esse é o nome que sim, o Inter tem e mantém um interesse muito forte, mas hoje o principal problema dessa negociação não avançar são os valores. A outra posição que o Inter procura também no mercado é a posição de meia, Igor Gomes, jogador que pode jogar por dentro, pode jogar também, quem sabe, aberto pela direita. Pode jogar também como uma espécie de um camisa 8. Hoje está no Atlético Mineiro, começou no São Paulo e está no banco do Atlético e seria uma possibilidade. Esse é um nome que inclusive é um sonho antigo do Inter, desde a época de São Paulo, quando ele ficou livre, foi para o Atlético. Foi um nome que naquele momento o Inter disputou a contratação. E hoje também é uma possibilidade, também é um nome que o Inter tem interesse, mas esse é uma negociação muito mais difícil que o Willian, porque o caso do Igor Gomes é de um jogador onde o Atlético não quer emprestar, não aceita nenhum tipo de troca e somente uma venda. Só que diferente do Willian, o Igor Gomes seria um jogador que chegaria para ser muito reserva. Seria um jogador para compor elenco, seria um jogador de grupo. O Willian teria uma perspectiva boa, inclusive, de virar titular. Então, gastar dinheiro hoje com reserva não está nos planos do Inter, porque né, o Inter nem com titulares gasta tanto. Então é uma negociação hoje muito complicada e que dependeria muito do Atlético liberar por empréstimo ou, por mais que fosse por uma venda, ser por valores muito baixos. E a gente sabe que tem uma tendência porque o Igor foi um jogador que chegou, por mais que seja de maneira gratuita, num peso de ouro muito forte lá no Atlético, com um salário alto em função das suas luvas. E é um jogador ainda de 25 anos, né? Então é um jogador que tem ainda uma possibilidade de revenda. E o outro nome, esse não tem a ver com essa janela que abriu agora no dia 10, né? Porque esse é um jogador que joga fora do Brasil. Mas pelo contrato dele estar terminando na metade do ano e ele já poder assinar um pré-contrato, é o nome que agora o Inter estaria negociando. Próprio, quando chegasse lá junho, ele já viesse de maneira automática ao Inter. E segundo o Diário Olé, é um nome que o Inter tem interesse, que é o de Joaquim Correia, jogador de 30 anos, 1,38 m, da equipe da Inter de Milão. Dispensa comentários, jogador de um currículo interessante, passou pelo Olympique de Marseille, passou pela Lazio. É um jogador que tem uma rodagem muito grande no futebol europeu, foi campeão da Copa América com a seleção argentina, é sim um jogador de um histórico interessantíssimo, né? Joga como centroavante, pode jogar também aberto pela esquerda, mesmo com seu 1,38 m, ele é um jogador muito rápido, em características inclusive propriamente do Ricardo Matias, pode jogar como uma espécie de um segundo atacante, que é o que ele faz na Inter, né? O Lautaro Martinez joga como 9 e ele joga um pouco mais atrás, tanto que em dado momento na Inter ele era um camisa 10, mas hoje ele se tornou reserva, né? Ele só tem 9 jogos nessa atual temporada pelo Campeonato Italiano, 1 gol, 2 assistências, e é um jogador que vai sair de graça agora na metade do ano, e segundo a imprensa argentina, é um nome que o Inter mantém interesse.
também. Não preciso nem dizer que é uma negociação difícil. E vamos lá, né? O Inter tem Valência e Borré para ataque. Né? Como o segundo atacante, o Roger não joga com essa função. E com o ponto esquerdo a gente já tem muitos pontos, né? Não faria muito sentido essa contratação, a não ser que tenha algum jogador saindo na metade do ano. Aí sim poderia fazer sentido este nome. Mas, momentaneamente, é somente um interesse. O Inter não chegou a fazer proposta ou nada do tipo por essa possibilidade, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Volto logo mais. Valeu, falou e foi!